Olá, sou a Érica Veríssimo do Teologia Fralda e Pão e esse é o devocional no Evangelho de Mateus, hoje Mateus 14. Por aquele tempo, Herodes, o tretarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disseram aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes miraculosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa dos juramentos e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graça e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Esse foi a leitura de Mateus 14, e agora nós vamos para os pensamentos devocionais desse capítulo. Nós temos, então, no começo, a morte de João Batista e o que fez a filha de Herodias, né? João Batista morreu por causa de sua fidelidade
ao Senhor. Ele não ocultou a verdade e não cessou de advertir os transgressores. Sua morte não foi uma tragédia. Ele foi imediatamente translado da prisão de Herodes para a sala do trono de Deus, para o festival dos espíritos dos justos, aperfeiçoados na presença de seu Senhor. Que o exemplo de João Batista nos ajude a não ter medo de sofrer ou de morrer por causa do Evangelho. Jesus é Senhor e Deus. Um profeta como Moisés pôde ver o Senhor dividir o mar e prover maná para todo Israel. No entanto, Jesus é muito maior que Moisés, pois Cristo andou sobre o mar e capacitou Pedro a fazer o mesmo. Portanto, é correto adorarmos em nossas orações e louvores. Você deve adorar a Cristo com respeito, com temor. Lembre-se que seu maior ato de adoração é confiar em Cristo e andar sobre as águas. Vamos aprender com Pedro a honrar a Cristo com a nossa fé. Esse foi o capítulo 14, até o capítulo 15.